Boa noite a todos, sejam bem-vindas a mais uma reunião pública, nessa noite quente que a gente está vivendo aí. Então, a gente vai ter que conviver aí esses próximos 50 minutos aí com o barulho do ventilador. Eu vou tentar falar o mais alto possível aí, então se precisar falar um pouquinho mais alto, me sinalizem aí que eu vou fazer um esforço aqui, tá? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o funcionamento da casa e das atividades que envolvem a palestra, a reunião pública, tá? Então nós temos na segunda-feira acontecendo o tratamento para adultos, tratamento espiritual para adultos. Na terça-feira nós temos a reunião pública, que compreende 3 palestras. Nós temos aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sala ao lado a gente sempre tem uma aula, uma palestra temática abordando o Espiritismo, né, em termos do nosso dia a dia. Fala depressão, fala sobre perda de entes queridos, fala sobre vícios, família. E na primeira sala lá a gente tem um estudo do livro Os 4 Evangelhos. Então a gente tem uma boa oferta aí de conteúdos, né, de esclarecimento da doutrina espírita. Tá? Isso na terça-feira. A gente sempre começa então às 8 horas em ponto. A gente coloca uma musiquinha um pouco antes aqui para a gente se harmonizar, né, com o propósito, se harmonizar com a vibração da casa, com a mensagem que vai ser passada, né? E aí a gente tem agora aproximadamente aí 40 minutos de conversa. Depois nós somos encaminhados à sala do passe e aí retornamos aqui, tomamos um copinho ali de água fluidificada, retornamos aqui para fazer a prece final, tá? Na quarta-feira a gente tem a continuidade do tratamento espiritual para os adultos. Aos sábados nós temos na parte da manhã tratamento para as crianças, começando às 8h30 da manhã, né, de maneira online, tratamento infantil por enquanto. E aí, na sequência, a partir de fevereiro, a gente tem a volta de todo o nosso programa, que compreende a evangelização infantil, a mocidade, aula para os pais, trabalho no posto de assistência. Então, a Casa Espírita é uma oportunidade de trabalho e esclarecimento para a família inteira. E aí já estendo convites para vocês. No dia 19 de fevereiro a gente começa o nosso curso Conheça o Espiritismo. Esse curso ele vai ser de formato presencial esse ano. Então aqui nessa mesma sala, dia 19, que é um sábado, 5h30 da tarde, a gente inicia o curso, que tem a duração de um semestre. Então a gente vai ter 14 aulas falando sobre o Espiritismo. Falar sobre Deus, sobre Jesus, doutrina espírita, reencarnação, desencarnação, mediunidade. Então tem todo o material didático já todo estruturado, uma aula montada, né, e é o início do estudo ofertado aqui pela Bezerra de Menezes, né, seguindo o programa da Alta de Souza. É maravilhoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Qual dia mesmo? Dia 19 de fevereiro nós começamos. Vai ser a aula inaugural. Começa às 5h30, então a gente pede para chegar um pouquinho antes, mas a gente vai estar divulgando aí durante as próximas semanas, nossas mídias sociais, a gente também vai estar divulgando, tá? E aí é um momento único, né, que nos é ofertado aí de iniciarmos nossa reforma íntima, processo de entendimento da doutrina espírita. A duração de um semestre, não tem custo nenhum, né, apenas vir. Claro que tem a aquisição dos livros, mas é para uso individual, né, e a única critério de promoção para o próximo curso é a frequência. Então, quem vier está apto aí ao próximo curso. A gente tem todo um ciclo introdutório já estruturado, né, para aprendizado aí, e para a formação de trabalhadores aí da Casa Espírita. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu queria saber a questão de sábado, que é para crianças, a partir de que idade? Olha, a partir de um mês a gente já tem o berçário esperando. Então o bebezinho já pode chegar. E a gente fala um mês porque já vieram, né? O meu menino chegou com 2 meses, já teve o bebezinho que chegou mais cedo ainda, já vai direto para o berçário. Ou seja, é para
bebê, criança, jovem, pré-adolescente, adulto. Então, Vocês sabem dizer se vocês têm alguma criança especial aqui? a gente já teve, eu não sei se ela vai estar no próximo semestre. Então, a gente já teve, mas aí, dependendo da situação, a gente já conversa ali com a responsável pelo instituto e a gente começa uma preparação nesse sentido, entende certinho qual é a demanda, para que a gente possa se organizar também e oferecer da melhor maneira possível. Mas sim, isso não é um impeditivo, uma vez que a gente consiga se organizar também, né? Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui também depois da reunião. Tá? Fiquem à vontade. Estamos começando hoje a nossa transmissão também pela internet, então a gente teve aí por algumas semanas reprisando algumas palestras, então a gente está voltando. As nossas palestras, elas têm uma semana de diferença, né? Então essa semana aqui vai estar sendo disponibilizada no YouTube na semana que vem. Então também é outra maneira que a gente propicia aí para o conhecimento da doutrina espírita. Muito bem, vamos fazer a oração então antes da gente começar? Então eu convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento ao mais alto, a sintonizar com a vibração, com a presença dos bons amigos do plano espiritual. Pedir a Jesus, que em seu nome agradecemos também a Deus a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, nesse momento sublime de reflexão, de olhar para dentro, de esclarecimento dessa doutrina consoladora. Possamos, com o seu auxílio, Senhor, ter a paz, a paciência e a resignação necessária para efetuarmos as mudanças que tanto precisamos fazer em nosso íntimo. Abençoe, Senhor, essa palestra e a todos que aqui buscam atendimento e consolo. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, para quem está assistindo a gente agora, para quem vem acompanhando no decorrer das últimas semanas, a gente vem fazendo o estudo do capítulo 23 e hoje a gente encerra o capítulo 23. Esse capítulo que tem como título Estranha Moral. E aí ele vem compilar, ele vem trazer diversas passagens do Evangelho onde causam uma estranheza a uma primeira leitura, a um leitor desavisado, distraído, onde a mensagem pode conflitar com aquilo que tinha por entendimento do que era a mensagem dita por Jesus. Então, é por isso que o capítulo tem esse título, né? Justamente para que ele esclareça qualquer dúvida que possa ter de interpretação, né? De entendimento do conteúdo moral que está empregado tão ricamente aí no Evangelho. E aí a gente vai falar na noite de hoje sobre os itens 9 a 18, explicando um pouquinho aí, à luz da doutrina espírita, essa frase de Jesus: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então essa passagem, ela tem dois momentos que se encontram no Evangelho. Um está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, onde ele fala, né, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Estranho, uma estranha moral. Como assim? Jesus, que trouxe a lei do amor, que falou, que explicou, que vivenciou o amor, fala que ele vai separar entes próximos, queridos, familiares. Estranho, né? Mas tem mais uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12,
que reforça essa ideia. Vim para lançar fogo à terra, e que é que desejo senão que ela se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso, de quem ele se cumpra? Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Então, reforça. Então, 2 passagens do Evangelho trazem essa informação. Então, desde o início desse capítulo, Kardec já nos ajuda no entendimento dessas passagens estranhas a um primeiro ver, né? Então ele coloca como ponderação que muito do que foi dito naquela época passou por diversas mãos, diversas cabeças pensantes, diversas línguas, diversos livros, e muito pode ter se mudado a forma ou às vezes até o sentido de determinada palavra, determinada expressão. Ele coloca além de que é um contexto muito diferente do que a gente vive hoje. Então, lembrar que Jesus, né, nasceu na região de Jerusalém há 2000 anos atrás, falando para um público, né, com um grau intelectual inferior ao nosso, né, visto que nós hoje temos muito mais acesso a informações. Além disso, tem outra colocação que cabe a nós, né? Quando a gente não entende, não é que às vezes a mensagem está escrita errada, é que nos falta propriedade de entendimento, sejam ela de cunho intelectual, dificuldade de interpretação, ler uma coisa e entender outra, né? Uma capacidade intelectual, e na grande maioria das vezes, inferioridade moral, para entender aquela mensagem tão elevada e que traduz a verdade. Porque a verdade, ela não morre com o tempo, ela perdura pela eternidade. E o que Jesus trouxe é uma lei de Deus. Sendo de Deus, é a verdade. E a verdade é atemporal. Atemporal. Passa o tempo, passa as sociedades, passa tudo, e aquela lei continua valendo. Então, como é que pode um ser tão iluminado, que veio trazer uma ideia tão revolucionária à frente do seu tempo e que traduz a lei de Deus, poderia dizer que estaria trazendo a guerra, a discórdia, a desunião entre a família, né? Então, Kardec ele pondera primeiro essa questão de interpretação nossa, que é um primeiro ponto, e aí agora a gente entra no real propósito do que Jesus está passando como mensagem. A gente sempre tem que colocar como ponderação que Jesus trouxe uma nova ideia. Uma ideia totalmente fora dos dogmas, né, que quebrou diversos paradigmas e tradições da cultura que lá existia, né, cultura judaica, bateu de frente com aquelas tradições e trouxe uma lei que colocava todos iguais perante Deus. Todos eram irmãos perante Deus, nem mais nem menos. E essa nova ideia confronta com interesses materiais de quem está em posições favorecidas no plano terrestre, seja por meio de poder, seja por meio de grandezas financeiras, seja nutrido por seus defeitos morais, orgulho, vaidade, prepotência. Jesus vem com uma ideia totalmente conflitante. E toda ideia transformadora, impactante, revolucionária, traz consigo uma grande mudança. Uma grande mudança.
E a partir do momento que você muda alguma coisa, vocês já vivenciaram isso na vida de vocês, o que a mudança traz? Desconforto. E o desconforto traz o quê? Não traz divisão? Traz a divisão. Eu penso diferente, você pensa diferente, a gente já se opôs. E de acordo com a nossa imaturidade moral, a gente confunde essas situações e nos tornamos inimigos por termos ideias diferentes. E se isso acontece na sociedade, acontece também dentro das famílias. Basta a gente olhar o cenário que a gente está vivendo hoje como país, que trouxe a política, que trouxe essa questão da pandemia, né? Eu acredito que todos nós temos casos vivos dentro da nossa própria nosso próprio círculo de convivência, de pais brigados com filho, de filho brigado com o irmão, por causa de política, por causa de um quer se vacinar, outro não quer se vacinar, um pensa do jeito A, outro do jeito B, e não se falam. Isso que é uma coisa transitória, uma coisa material, imagina numa coisa revolucionária, que é o que Jesus traz. Então, como foi colocado, trará desconforto, trará desequilíbrio, mas é um desequilíbrio, um desconforto, uma divisão necessária. Porque se assim não acontecer, permanece tudo como está. E como era a sociedade de Jesus há 2000 anos atrás? Infelizmente, muito próxima do que é hoje. Muito próximo. Onde os valores, as prioridades eram pautadas principalmente nos bens materiais, nas coisas terrenas, no imediatismo, nas coisas rápidas, no para hoje, na carne, no material, no valor financeiro, naquilo que se mensura através de posse. Na época de Jesus já era assim, e hoje continua, infelizmente, ainda perdurando como valores da nossa sociedade. Então, se a gente quer mudar esse contexto, é necessário que haja uma divisão, um início de divisão até que todos pensem da mesma maneira, e essa divisão não mais ocorrerá. Então é uma situação transitória, passageira. Por isso que Jesus coloca aqui, né? Vim lançar o fogo à terra. Quando você lança fogo à terra, vamos falar agora na parte da agricultura, é porque você tem um campo sujo, joga o fogo para depois você arar, tratar e lançar as sementes para florescer. Mas é necessário jogar o fogo. E é um fogo renovador. Então Jesus veio sim com a sua ideia, com suas atitudes, com a sua proposta, quebrar um círculo vicioso que nós, humanidade terrestre, estava vinculado. E ele é muito preciso porque ele não coloca nações contra nações. O bom entendedor já entende que quando isso ocorre dentro da família, isso se expande para toda a sociedade. E aí também, se a gente tem a ideia, né? Tem o entendimento de como muitas atrocidades aconteceram em nome de Cristo, em nome da doutrina de Jesus, né? Então Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base, os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Não mataram um homem? Vão matar um homem para que essa multidão se cale e essa ideia acabe. E o que se aconteceu foi justamente ao contrário. O homem desencarnou na cruz e a sua ideia, por traduzir a verdade, e a verdade ela é atemporal, ela não tem cultura,
ela não tem raízes materiais, ela perdura para sempre. Então, o homem desencarnou, Jesus desencarnou, e a sua ideia, sua filosofia, sua doutrina deu continuidade. Então, o que fala? Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E ele pondera, Kardec pondera que, infelizmente, ou seja, isso não era necessário de acontecer, mas era previsível. Jesus, ao vivenciar essa nova ideia, ele saberia que haveria dificuldades. Como fala Kardec, infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras dos mestres, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí, o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Então, o que Kardec está falando aqui? Que diante da nossa inferioridade moral, nossa dificuldade de compreensão, logo aquela ideia foi deturpada. Aquela nova ideia foi utilizada para voltar a fazer o mal. Então, aquelas igrejas que nasceram, com os apóstolos, João, Paulo, divulgando, a ideia de Jesus por todos os cantos, que nasceram simples, humildes, com o propósito da caridade, da ajuda, do esclarecimento, da resignação, passado alguns séculos se tornaram o símbolo do império. O Império Romano deixa de ser um império pagão e passa a ser um império cristão. O mesmo império que crucificou Jesus é o que depois usou ele como uma lei e utilizou de toda essa grandiosidade que atraía a multidão, que dava um novo significado a uma cultura pagã vazia, utilizou disso para quê? Para dominar, com interesses terrenos. E aí a gente vê no decorrer de toda a história, como que houveram as cruzadas, que em nome da cruz, que em nome de Jesus, matavam peregrinos, matavam cidades inteiras. A gente vê mais tarde a Inquisição, onde a igreja julgava quem estava certo e quem estava errado, em nome de Jesus. Passado mais um tempo, a gente vai ver as revoluções que tiveram das igrejas protestantes, que a partir do momento que questionaram a igreja, começaram a ser perseguidas. Então a gente vai ver um cenário onde os cristãos que eram perseguidos, certo? Porque na época de Jesus, os cristãos sofriam perseguições, eram assassinados, levavam aos círculos de espetáculo para serem comidos por leões. A gente vai ver a história se invertendo e aqueles que se dizem cristãos matando os outros. Então a história se invertendo de uma maneira, como diz Kardec, infeliz. E a pergunta que se faz: seria a mensagem de Jesus a mensagem errada? É Jesus o culpado por todas essas atrocidades? Ou seria o homem, através da sua pequenez, dos seus interesses materiais, que proporcionou tudo isso? Então isso é uma coisa muito importante, que até hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender, que se afastam da religião, que se afastam da espiritualidade, porque ao olhar para o passado, vê uma história
manchada com sangue, que em nome de Jesus matou muitos. Mas espera lá, Jesus não mandou ninguém fazer isso. Né? Então, a gente fala isso porque é muito comum, infelizmente, a gente encontrar entre jovens e até pessoas mais maduras essa desconexão de não entender a mensagem, não entender que, né, existe Deus, existe Jesus, e o homem é o responsável por tudo isso. Né? Para isso veio a doutrina espírita, para isso estamos aqui hoje, estudando, conversando, né, para que não nos cause essa estranheza, que a gente possa auxiliar familiares, amigos, né, espalhar para toda a sociedade essa mensagem de Jesus. Né? Então, na expressão comum, ter a paz significa haver atingido garantias exteriores. Então, quando Jesus falou que veio quebrar a paz, acabar com a paz, é com essa paz que ele estava se referindo. Porque quando a gente fala hoje em tranquilidade, em paz, o que o mundo oferece como resposta para nós? Que a paz é quando nós estamos saciados materialmente. É ou não é? Quando, ter saúde é material. Estar bem posicionado na sociedade, com poder, com fama, ter bens materiais, isso é paz. Tanto é que quando as pessoas falam, quando ganhar na loteria, qual é a principal resposta que a gente escuta? Parar de trabalhar, ir viajar e ficar tranquilo. Aí assim estará em paz. Porque isso é um consenso da nossa sociedade, que ainda não entendeu o real valor da vida, por que estamos aqui. Então, na expressão comum, lá na época de Jesus, paz era isso: atingido garantias exteriores, ainda é hoje, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus veio quebrar essa paz. Então, Emmanuel nos ajuda nesse esclarecimento no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, essa paz que a gente já entendeu, que ela precisa ser quebrada, ela precisa ser ressignificada, porque a partir do momento que a gente entende, que a gente compreende o que está sendo falado aqui, a gente coloca outros valores como norte na nossa jornada. A gente acorda com outros propósitos, nós tomamos decisões diferentes, né? Nós pensamos em assuntos diferentes, consumimos valores diferentes. Né? Então, é aí que acontece a divisão. Porque essa divisão, ela é, voltando, né? Reafirmando, ela é salutar, ela é benéfica, ela é necessária, essa divisão, porque ela é um início de processo. Então Jesus veio trazer, sim, a diferença entre as famílias, para que então, através de sucessivas experiências no plano carnal, no plano terrestre, através do entendimento da dor, do entendimento das provas, né? Das expiações que nós passamos aqui, que a gente possa então voltar em um consenso, mas não um consenso mais material, mas sim um consenso espiritual. E aí, o Emmanuel traz aqui uma outra ponto de vista sobre essa mesma passagem, que ela é complemento disso tudo que está sendo colocado aqui, que no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter outros capítulos abordando mais no detalhe, e Emmanuel, através do livro Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, ele pega elementos importantíssimos
dessa divisão, desse combate que nós iremos travar. Então esse combate, que no primeiro momento a gente imagina que ele seja externo, e aí a gente já dá um passo para trás, eu vou ter que brigar com meu pai, eu vou ter que brigar com a minha mãe, eu vou ter que brigar com meus vizinhos, já fica assim. Mas existe uma ponderação importantíssima, que esse combate ele se inicia dentro de nós. Que a divisão, o desconforto, ele é gerado internamente. Então, é aí que muitos também acabam caindo, né? No sentido de querer impor a palavra de Deus, de impor uma religiosidade, de impor uma crença, sem olhar para dentro, sem fazer da sua vida, dos seus passos, um exemplo. Fique à vontade. Falando sobre isso agora, veio a minha família, no caso, todos nós somos de 5 irmãos, e somos todos batizados, na igreja católica. Só que agora, uma irmã minha é evangélica, eu e meu pai somos agora adquirindo mais conhecimento, né, mais espiritismo. A minha mãe continua católica, e a minha outra irmã é de uma outra religião. Então, assim, só que eu não conseguia me enquadrar, eu fui em todas. E até então, aonde eu achei que eu buscava foi aqui. Que era aquilo que me inquietava, porque eu não entrava aqui nem aquilo que as outras igrejas me falavam. E assim como a minha irmã, que é evangélica, ela vem e fala para mim as coisas do pastor, e ela disse, irmã, mas não é tudo que eu concordo com ela. Que ela fala. Mas então, tá, mas por que você não busca achar uma forma que é o que eu fui buscar, uma coisa que realmente me faz sentido, né? Exato. Daí ela diz assim, não, mas meu marido, Deus, isso não for, né? Então, às vezes a pessoa vai se anulando, mas eu acho que é tão bom você experienciar. Para depois você, não estou dizendo que é o que eu estou fazendo é o certo para mim. Uhum. Assim como a minha mãe, acho que a católica é certo para ela, para mim não foi. Muita coisa eu simplesmente não compreendia também, não sabia por quê. E hoje eu só achei que se enquadrou bem no tema de hoje, né? Com as divisões assim e noções diferentes do que é certo e errado, que na verdade não tem certo e errado para a pessoa. Eu acho que ela tem que dizer o que é certo para ela. Exatamente. Até porque somos diferentes, né? Tivemos experiências diferentes. Então é natural que a gente pense diferente. É natural. Todas as religiões, elas, em teoria, levam para o mesmo caminho, né? Primeiramente, em uma ligação direta com Deus. Essa é a essência de uma religião, né? E todas visando o amor, a caridade, né? A entrega, né? De si mesmo em benefício do próximo, né? A diferença está na forma, né? Está principalmente na forma, né? Nos rituais, nos dogmas. E aí muitas coisas que o Espiritismo nos traz de uma forma muito mais clara, muito mais direta, né? Que outras não trazem, né? Isso. Se identificar com o segmento do ensinamento. Isso. Todas ensinam, pregam a mesma coisa, só que de forma diferente. Exato. E nessas minhas andanças, Exato. parece que agora Isso. Porque daí cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento de entender. Isso faz sentido. Cada um tem o seu momento. Todos chegarão, né, num estado de espiritualização. Isso é fato. A lei do progresso nos leva a isso. Somos fadados a isso. Por incrível que pareça, nós somos destinados à felicidade. A gente que às vezes não quer chegar, né? E essa felicidade ela vai começar por dentro. E é aí que conflita com muitos interesses, com muitas dificuldades das pessoas. Porque a doutrina espírita vai falar, olha,
aquilo que você quer vai partir de dentro. Enquanto outras situações, outras agremiações religiosas vão ofertar isso de uma maneira mais rápida, mais material, que na essência não traduz a verdade, não traz a felicidade, não traz o equilíbrio, né? Mas todos têm o seu tempo de entendimento e de maturidade, né, para, através das experiências, chegar às suas próprias conclusões. Porque se a gente chega impondo, a gente já sabe o que acontece. Então, de forma alguma, o Espiritismo irá trilhar esse caminho, né, de imposição de qualquer conceito, qualquer ideia, né? Então, é feito em todo momento na doutrina espírita, e a casa espírita deve refletir esse propósito de provocação à reforma íntima, de oferecer. Por isso que a gente começou aqui a nossa conversa falando das atividades da casa espírita. Por quê? Porque é um momento de receber ajuda, para que quando a gente esteja em condições, poder ajudar. Então a casa espírita oferece essas duas situações, ajuda e depois para também ajudar o próximo. E aí completar o círculo que a gente precisa de equilíbrio, né? Que a gente só sabe que a gente só estará em pleno equilíbrio quando a gente estiver em plena doação para o próximo. E aí não sou eu que estou falando, são os espíritos que já estão lá na frente, nos mostrando esse caminho, e Jesus a todo momento falou e exemplificou isso. A vida de Jesus foi uma doação. Então, se ele está falando, se ele viveu, é assim que tem que fazer. E aí nós, diante das nossas dificuldades, buscar dia a dia, minuto a minuto, decisão por decisão, estar mais próximo a isso possível, entendendo que não haverá rupturas bruscas, né? A gente sabe que a gente se conhece, a gente sabe que é difícil, né? E uma vez sabendo que é difícil para nós, não devemos ter o mesmo rigor com o próximo. E aí que entra esse ponto, né? Mas eu estou vendo, você não está vendo aqui, ó, é assim que funciona. E a pessoa, não estou vendo. Não adianta impor, né? Não adianta impor uma crença numa religião e muito menos impor a crença em Deus, né? Aquela pessoa vai ter que experimentar, infelizmente algumas vezes pela dor, a presença, né, a existência de Deus. Algo que para nós já aconteceu. E mesmo assim, diante de dificuldades, a gente vacila, a gente dá uma titubeada. A nossa fé dá uma balançada, né? Mesmo a gente já buscando uma religião. Mesmo assim, a gente, né, já dá as tropeçadas. Muito bem. Então Emmanuel reforça que a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne. Então a grande briga não está com o pai, não está com a mãe, não está com a nora. Calma. Está sim nas nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso, um exemplo para nós, né, agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. Porque ao fazer a sua peregrinação e fundar as igrejas, Paulo já se deparava com isso, com essas dificuldades, cada situação já distorcendo aqui, buscando uma tradição ali, né, falando diferente. Então ele já notava essa dificuldade e buscava, através das cartas, dar um direcionamento, né, à luz do cristianismo. Então ele escrevia, né, que o silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal, em passado não remoto. Não está muito longe, está muito próximo. Então todas essas amarguras, essas dificuldades que nós temos, está logo atrás, né? Eventualmente no presente ainda, né? Então essa revolução, ela deve começar dentro de nós.
o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Batalha, conflito, dificuldade de entendimento, de interpretação, de tomada de decisão. Isso é comum para quem está aprendendo, para quem está se reformando. Então, quando a gente se depara com uma reforma numa casa, a gente vai ver bagunça, a gente vai ver coisa quebrada, vai ver entulho, faz parte. Então vai ter momentos que a gente, nessa transformação, a gente vai errar, né? vai quebrar. Então essa batalha silenciosa deve ser incessante, constante. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, ou seja, eu estou passando por isso, mas eu sei porquê e eu sei onde que vai dar, né? E exercer a justiça ou aceitá-la. Interessante isso, né? A gente normalmente, quando fala em justiça, a gente pensa em exterior, pensa nos outros, mas muitas das vezes nós precisamos aceitar quando acontece conosco, mesmo quando a gente não compreende, mesmo quando vai conflitar com aqueles interesses materiais nossos, aqueles interesses terrenos, né? Acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos. Então, olha só, família, agora tocou no ponto família. Por que aconteceu com a minha família? Por que aconteceu comigo? Quando a gente tiver essa compreensão, né, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. A gente começar a entender, quando a gente começar a dominar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando a gente mais pensar, né, do que agir, a gente está começando a vencer a batalha. Começando a vencer uma batalha. Que é uma batalha que ela não termina para sempre. Ela é constante. Né? Porque já falava, né, que o mal, ele não existe. O mal é a ausência do bem. Então, quando a gente não pratica o bem, o que a gente está fazendo? Nada. Ou o mal. Então, para fazer o bem demanda esforço e demanda ação. Então, aquela pessoa que fica de boa, eu não estou fazendo mal para ninguém. Tudo bem, não está fazendo mal para ninguém. Eu também não está fazendo nada de bom. Não está evoluindo, está estacionado. Isso é muito importante, é mais um ciclo de aprendizado que a gente tem que ter. Porque às vezes a gente pensa dessa maneira, né? Mas olha só, passei minha vida inteira, né? Não fiz mal para ninguém. Não. Muito bem, isso já é uma evolução, mas e o que foi de bom que foi feito? Né? Qual foi o seu legado em relação a isso? A partir desse momento a gente começa a triunfar contra o mal. Teçamos, pois, e isso está no capítulo do livro Vinha de Luz, que ele faz uma analogia, né? Há uma proteção que a gente tem materialmente, que é o capacete, seja para andar de moto ou nos tempos mais remotos ali, numa guerra, num combate, né? O capacete, que é uma proteção material que a gente tem. Ele faz uma analogia, o Emmanuel aqui, do capacete espiritual, que é uma proteção que nós temos que ter, devemos desenvolver. Isso não é dado para nós, até porque se der, tudo que é dado para nós a gente pega e joga fora, não dá valor. Então a gente só dá valor àquilo que a gente conquista. Então, através da conquista, né, desse capacete espiritual, né, que com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço, de posse dele enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão um mundo íntimo, através de todos os flancos, todos os flancos, até aquele que a gente menos espera. Defende a tua morada interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro.
né? Então é muito forte isso, né? E que nesse processo a gente entenda que isso não deva ser para nós se enclausurar, se fechar num casulo, numa bolha, né? Se isso ocorrer, que seja muito passageiro, né? Porque a gente só vai conquistar virtudes, a gente só vai se transformar moralmente, espiritualmente, com o próximo, do exercício do bem ao próximo. Então, se a gente evitar o contato, o combate, a gente está evitando oportunidades de reforma, de mudança. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem? Então tá bom. Então nós vamos colocar uma musiquinha aqui agora, que daí já estão chamando a gente lá para o passe. A gente vai para o passe, toma água e a gente retorna aqui. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.